Se você perguntar para a maioria das pessoas o que elas querem, algumas te dirão que querem carros de luxo, querem mansões, querem uma vida boa, querem a liberdade financeira, querem serem ricas. Ou, como você que está vendo esse vídeo, dirão que querem ser aprovados na melhor universidade pública do Brasil. Mas qual é a diferença daqueles que querem e para aqueles que realmente conseguem? Afinal de contas, 100% dos brasileiros querem uma vida boa, querem uma vida melhor, mas pouquíssimos realmente conseguem. A maioria dos estudantes querem serem aprovados em uma boa universidade pública, mas por que poucos conseguem? A diferença dos poucos que conseguem para os que não conseguem, eu acredito que seja a decisão. A decisão é uma palavra que vem do latim, decidere, e significa cortar fora. Ou como disse o autor T. Harv Eker no seu livro O Segredo das Mentes Milionárias, decisão significa eliminar todas as outras alternativas. E qual é a minha autoridade de falar que quem consegue passar numa boa universidade pública toma uma decisão e aqueles que não conseguem somente querem? Bom, meu nome é Matheus Oliveira e eu fui aprovado aos 17 anos de idade na USP, na Universidade de São Paulo, na UFMG, Universidade de Minas Gerais, na UFRJ, Universidade do Rio de Janeiro. Fui aprovado também no concurso militar da ESA, Escola de Sargento das Armas. Tudo isso aos 17 anos e sem cursinho preparatório nenhum. Eu acredito que o que me diferiu dos demais alunos e o que me difere dos demais alunos foi que eu tomei uma decisão. Logo no início de 2020, eu vi que as minhas notas tinham caído muito, afinal de contas, eu tinha acabado de sair do ensino fundamental e entrei numa escola de ensino federal. E eu vi que as minhas notas estavam caindo drasticamente. Então eu tive que tomar uma decisão naquela ocasião. Eu decidi não ser um estudante medíocre. Eu decidi ser aprovado numa boa universidade pública. E quando você toma uma decisão, você elimina todas as outras alternativas. Ou seja, ficar rolando o Instagram para baixo, vendo a vida de quem não sabe nem que eu existo, e que isso para mim não era uma alternativa. Não tive Instagram durante esse tempo, porque a minha decisão estava tomada, passar na melhor universidade pública do Brasil. E outras coisas também no meio do caminho que você tem que abrir mão. Por exemplo, eu gostava muito de jogar bola, mas só que durante esse processo eu vi que não dava para me conciliar estudos e jogar bola. Afinal, o meu tempo era escasso e eu tinha decidido passar na melhor universidade pública do Brasil. Então, você que está querendo passar numa boa universidade pública, o melhor que você faz é tomar uma verdadeira decisão. Quando você se decide, nada mais importa, porque a sua decisão já está tomada. A segunda dica que eu dou para quem quer ser aprovado numa boa universidade pública é você ter foco. O foco, quando a gente estuda em química, é nada mais é do que força sobre a área. Ou seja, se a sua área de que você concentra o seu foco, a sua energia, o seu esforço, o seu tempo é muito grande, o seu foco vai ser muito pequeno. Mas se a sua área é pequena, o seu foco vai ser muito grande. Por exemplo, eu vi que se eu me concentrasse em duas matérias específicas, eu teria mais chances de ser aprovado numa boa universidade. Essas matérias eram matemática e redação. Em matemática eu tirei mais de 800 no Enem. Em redação eu tirei 940. Então, se você quer ser aprovado numa boa universidade, você tem que ter foco. Primeiro, você tem que se conhecer, saber quais são os seus pontos fortes, seus pontos fracos, saber a sua prova, como se você vai testar ou se você vai tentar passar pelo Enem ou por um vestibular próprio, e depois você concentrar suas energias nas matérias que realmente importam. Por exemplo, eu não estudava filosofia. Para mim não fazia sentido nenhum eu estudar filosofia. A única coisa que eu fazia é ir nas minhas aulas de ensino médio. Agora, estudar filosofia, nunca estudei. Porque eu sabia que gastar meu tempo e minha energia olhando para a filosofia não ia mudar quase nada a minha nota. Eu sabia que as áreas de exatas e de redação que iam mudar, e realmente mudaram. A terceira dica para quem quer ser aprovado na universidade pública é ter um planejamento. Durante o meu tempo de estudos, eu tinha um planejamento estratégico do que eu iria fazer com o meu tempo. Eu tinha um número de questões que eu ia fazer por dia, eu tinha um número de simulados que eu ia fazer por semana ou por mês, e tudo que eu fazia eu anotava. Por exemplo, eu fazia um simulado da FUVEST de 2016. Eu pegava e anotava todos os meus acertos em cada matéria. Eu anotava meus acertos em português, em matemática, em história, em geografia,
e depois eu via em quais matérias eu precisava melhorar e quais dariam mais chances de eu passar, por exemplo, no vestibular da FUVEST. E quando eu fiz a FUVEST, a primeira vez que eu fiz a FUVEST, eu tirei 64 pontos de 90. A nota de corte para o curso que eu fiz, que era medicina, eu queria um curso bem concorrido, num lugar bem concorrido, porque eu queria me testar. Na verdade, eu não queria muito passar na USP, mas eu queria me testar como estudante. Eu tirei 64 e a nota de corte foi 61. Fui para a segunda fase, não passei na segunda fase, tirei 5,2. Para quem faz medicina para São Paulo tem que tirar 8, acima de 8. Eu não consegui, mas foi uma nota muito boa para quem fez FUVEST pela primeira vez. E eu consegui essa nota porque eu juntei essas três coisas. Eu tomei uma decisão de não ser mais medíocre. Infelizmente, muitos estudantes ficam na corda bamba ou em cima do muro, falando: ah, não, eu quero passar numa boa universidade pública, mas ainda assim fica olhando o Instagram, vendo assuntos, coisas da vida de quem não sabe nem que você existe. Eu não fiz isso, eu tomei uma decisão e todas as outras alternativas não valiam mais a pena para mim. Segundo, você tem que ter foco, você tem que eliminar tudo que distrai, é Instagram, é futebol, não sei, tudo que distrai você tem que tirar da sua reta. E terceiro, você tem que se planejar. Um planejamento não quer dizer que tudo vai sair conforme o planejado, mas um planejamento te coloca na frente de muitos outros estudantes. Bom, essas foram as minhas dicas, eu espero que tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva, que mais vídeos aparecerão. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Um abraço e até a próxima.